vamos começar aqui as nossas conversas. Então, Elton, antes de mais nada, obrigada por aceitar esse convite. Foi muito bom de ter aqui. Para quem não sabe, o Elton já é um parceiro meu aí, tanto de MBA, a gente estuda juntos, e aqui hoje a gente trouxe esse momento, esse webinar, para ser mais uma troca, ser mais uma conversa. Antes de falar aqui, de passar realmente um pouquinho de quem é o Elton, o que ele representa, aonde que ele atua. Pessoal, vou ser bem honesta com todos. É ao vivo, a gente fica nervoso. Eu e o Elton estava aqui brincando que a gente pode saber tudo que a gente vai falar, mas é um momento que a gente fica pensando, ai meu Deus, esqueci a palavra. Então, é, a nossa condução aqui realmente vai ser nessa conversa, tá? Eu quero, antes de começar a trazer o webinar, falar de um lançamento, uma grande novidade que nós temos aqui na Paripasso, que é o programa de indicações. Então, a gente lançou agora 2 programas ali de indicações, tanto o Indique e Ganhe, quanto o programa Parceiraço, que permite com que vocês indiquem outras pessoas, indiquem empresas aqui para Paripasso e consigam ter um comissionamento em cima dessa indicação. Então, ali tem algumas particularidades do Indique e Ganhe, tem ali do Parceiraço em relação a comissões, mas para quem tiver essa curiosidade, querer entender um pouquinho mais, o pessoal já está colocando o link aqui no chat. Pode entrar para conferir um pouquinho e lá eles esclarecem tudo certinho para vocês. Então vamos lá com o nosso convidado de honra. O Elton, nosso convidado de honra, coordenador aí de prevenção de perdas da COP, mais de 10 anos de experiência no varejo e vem aí com especialista em logística, MBA de gestão de risco e prevenção de perdas, além, claro, de todo o trabalho como consultor e auditor de processos, né? E aqui passo a bola para você, fica à vontade para se apresentar, conversar um pouquinho. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma imensa alegria e satisfação mesmo poder participar aqui desse webinar com vocês, né, deste bate-papo, se assim poder bem dizer, como você disse no início, né, Agatha? Então, agradecer a todo o timaço aí da Paripasso também. E aí, lembrando aí das apresentações, como você bem colocou, né, nesse tempo aqui atualmente como coordenador da área de prevenção de perdas aqui na Cooperativa de Consumo, né? Bom, dentro dessa realidade são inúmeros desafios, e aí até os colegas também que estão chegando, então que já estão conosco também, acredito que assim como eu, têm os seus desafios, mas uma das coisas que eu aprendi nesse tempo que eu estou aqui como coordenador, né, de prevenção de perdas, então teve uma trajetória muito grande na COP, né, desde quando eu entrei no dia 12 de outubro de 2012, no centro de distribuição da Coop, né? Então, entrei como auxiliar de logística, então, aprendendo ali todos os processos logísticos, desde o processo de recebimento, separação, armazenagem. Dali, passei uns 6 anos, depois tive a oportunidade de me tornar um analista de logística, depois um líder de distribuição. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter mais responsabilidades, né? Então, de fazer gestão de pessoas, acompanhar cada vez mais, se envolver em processos, e depois a COP também, mais uma outra oportunidade de estar à frente, né, como analista de, de prevenção de perdas. Então, um momento ímpar ali, onde eu consegui trazer a experiência da área logística, de todos os processos, para angariar e poder desenvolver um grande trabalho, um trabalho que nós estamos executando hoje, voltado também para a prevenção de perdas dentro do varejo, né? Drogarias aqui e também dentro do nosso centro de distribuição. Então, depois tivemos uma oportunidade aí de conhecimento dos processos, então, graças a Deus, hoje a gente tem desenvolvido esse trabalho aqui com todo o apoio do meu time, né? Fica na retaguarda de back-office, o time em loja e com todos os parceiros também. Então, mais uma vez, Agatha, obrigado pela oportunidade aí. Estamos juntos. Perfeito, Elton. Hoje você falou ali muito do trabalho que você vem desenvolvendo na Coop. Hoje são quantas lojas que vocês têm, que tem aí no teu guarda-chuva, né, que você ajuda a coordenar?
Bom, vamos lá. Hoje nós estamos aqui na COP já há 70 anos e hoje nós estamos dentro como prevenção de perdas, trabalhando dentro dos processos hoje em 34 lojas, né, dentro do varejo alimentar. Dentro dessas 34 lojas, nós estamos falando que 26 estão dentro das praças aqui, né, do Grande ABC, Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, e nós temos mais 8 lojas que ficam nas praças ali das cidades do interior. Dentro das próprias lojas, Ágata, né, de varejo alimentar das nossas unidades, nós também temos as drogarias internas também. Então, são mais 34 drogarias externas e mais 34 drogarias externas também da Coop. Fora, então, varejo alimentar, as drogarias, nós também temos o trabalho dentro do nosso centro de distribuição, que é o nosso CD, e um trabalho aí para iniciar também dentro da nossa central de panificação, que nós chamamos aqui de CEPAM. Então, tem um guarda-chuva imenso, um leque, né? E, como eu costumo dizer para o meu time, e trago isso dentro da Coop, aqui a gente não faz nada sozinho, né? Então, com uma base forte, com pessoas altamente qualificados e engajados para que a gente possa superar os desafios que não são poucos, viu? São inúmeros aí. Com certeza, né? Até um pouquinho antes de começar o webinar, contando um pouquinho aqui dos bastidores, o Elton estava ali resolvendo um problema que surgiu rapidinho. A gente sabe que esse é o mundo do varejo, né? É Eu assim costumo mesmo. brincar, todo mundo que já fez alguma conversa comigo, eu falo, se a gente encontrar muita calmaria, 1, 2 dias, abaixo que no dia seguinte vai dar alguma coisa, porque Não, e não é outra, normal. e principalmente eu brinco, pessoal, vocês escolheram prevenção de perdas, então, gente, se prepara, porque cada dia é uma situação, cada momento são desafios, né? A área de prevenção é uma área importantíssima hoje dentro de quer empresa, indústria, mas aqui, teoricamente, falando de varejo, e ela tem que ter uma relevância muito grande. Isso também vai exigir, assim como você aí que está na Par e Passo, tem os seus desafios, aqui para nós não é diferente. Exige da gente também a disposição, o engajamento, a força, né, a dedicação, e eu trago uma coisa comigo que é que eu falo para o time também. Amar o que se faz. Quando a gente ama, tem gosto por aquilo, pode ter certeza, Arta, desafios vão vir, mas a gente vai saber superar. E juntos. Se ganhamos, ganhamos todos. Se perdemos, também perdemos todos. É assim que a gente segue. Exatamente. E para me apresentar aqui também rapidinho, né? Eu sou a Ágata, administradora de formação, e como a gente já falou ali no início, eu faço o MBA junto também com o Elton, o MBA de Prevenção de É Perdas e isso aí. Gestão do Risco. E puxando uma sardinha para o nosso MBA, né, que é o primeiro da América Latina a abranger um tema de tanta importância, conduzido pelo Carlos da Abrap. Então, é uma honra a gente conseguir participar, ainda mais ele dessa primeira turma do MBA, e ter esse conhecimento tão importante e poder absorver isso e dividir com o máximo de pessoas. Porque o conhecimento é isso, é a gente ter esse conhecimento e compartilhar ele. Assim, cada vez a gente consegue aprender mais e aprender na prática. E Perfeito. atuo muito aqui dentro da Paripasso, hoje como analista comercial, mas já estou aí há 3 anos na Paripasso, comecei também em várias áreas até chegar aqui na parte comercial da empresa. Vamos ao nosso tema. Antes de falar de prevenção, de redução de perdas, o que é prevenção de perdas? A gente escuta tanto falar prevenção de perdas aqui, prevenção de perdas lá, mas o que é isso? Então, o conceito em si de prevenção de perdas é um conjunto de estratégia e ação para evitar o desperdício. Então, seja ele qual for, é um furto, um erro operacional, ele tem por objetivo fazer com que tudo que a empresa compre, tudo que tem dentro da empresa, seja resultado em venda e produza lucro. Não é só ser vendido, é ser vendido com uma margem para ter lucro. Então, nada melhor a gente definir a prevenção de perdas como um gifzinho clássico, uma torneirinha. Esse é o trabalho, né, Elton? Exatamente. E assim, quando você traz esse conjunto das estratégias e ações para evitar desperdícios e furtos e erros operacionais, linkado com o objetivo principal, é aquilo que a gente fala muito aqui também da última linha, né?
todos os trabalhos e tudo aquilo que a gente faz, executa, acompanha diariamente. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, mas é algo que eu trago muito comigo, que eu aprendi quando a gente fala principalmente de PDCA, aquele ciclo, né, contínuo, exatamente porque essa fotinho, ela diz muito, né? Uma das coisas que a gente ouve bastante, né, Agatha, do nosso MBA, é uma das coisas que também a gente traz aqui, né? Uma coisa é quando a gente fala quando ela está fechada, mas essa torneira pingando, ela traz muito para nós, né, Agatha? Com certeza, né? E o nosso objetivo aqui é sempre ser aquela mãozinha fechando ela cada vez mais. Então, é, é eu conseguir colocar produtos dentro de loja, é eu conseguir faturar mais, mas é eu conseguir ter lucro. Não é só o faturamento, é o lucro que eu vou ter, é o quanto eu vou conseguir evitar de perder, evitar de ter desperdício. Agatha, E é trazer, pode importantíssimo, falar. perdão, se você me permite, assim, quando você fala, né, a cada dia a gente apertando a torneira para exatamente a gente minimizar. A gente sabe que falar aqui que perda zero existe é uma utopia muito grande, porém a gente tem que tomar um cuidado, que é um próximo slide que você vai entrar, para que a gente não possa se perder muito. Mas, assim, algo muito importante que você fale, isso é valioso para nós aqui, para todos que estão também participando deste bate-papo com a gente. Às vezes a gente fala assim, a prevenção de perdas. Ah, beleza, só estou cuidando ali de estoque, então é movimentação para lá, movimentação para cá. Não, prevenção de perdas igual geração de lucro para a empresa. Isso que a gente tem que entender. Quando a gente compreender isso, nós vamos entender o nosso papel, quanto ele é importante e fundamental dentro de uma companhia, exatamente dessa questão que a gente fala da geração de lucro. É a última linha, né? Então, trabalhar isso, entender com que a prevenção de perda da sua empresa tem que ser uma geradora de lucro. E aí, como a Agatha falou, produto no tempo certo para que a gente possa atender os nossos clientes, esperados, com qualidade, um serviço bem prestado, tudo isso, Angari está bem debaixo também de um guarda-chuva e tem um trabalho nosso por trás disso também para a gente poder garantir isso, tá bom? Com certeza. E olhando um pouquinho, né, desses impactos que a perda está tendo no varejo, a gente pode ver que no decorrer desses anos, a perda vem sempre subindo, e subindo consideravelmente. Então, a gente tem 2021 com uma perda registrada de 1,21%, 2022, 1,41%, 2023 aumentou também um pouco, com menos força do que de 21 para 22, mas ainda é um aumento significativo. A gente às vezes olha e fala assim, ah, mas é 1%. Agora é 1% que representa, simplesmente em 2023, 35 bilhões de perdas no varejo. Então, às vezes a gente escuta falar, eu estou tendo perda de 1,05%. O 1 parece ser tão pequeno, mas multiplica pelo faturamento. E quando a gente pensa ainda, isso aqui, todos esses dados, eles são da pesquisa da ABAP junto com a KPMG de 2024, que foi feito, então todos os dados aqui a gente está trazendo de 2023. E pensa o quanto que realmente a gente está perdendo, o quanto está escorrendo, o quanto a nossa torneira está aberta. E o nosso objetivo aqui, como prevenção de perdas, é entender antes de mais nada, porque primeiro a gente precisa saber o porquê que essas perdas estão acontecendo. Não adianta a gente só ter um número, a gente tem que saber o porquê e ir atrás desse diagnóstico para conseguir realmente entender o que, que eu vou fazer para melhorar isso. E quando a gente traz o cenário do supermercado convencional, é assustador. A pesquisa, ela traz aqui que a gente não está falando mais de 1%. A gente está falando no supermercado convencional uma perda de 6,24%. Então, quanto isso representa no teu faturamento? Quanto isso está nas nossas mãos, né, Elton? Exatamente. E aqui, quando a gente traz esses números, isso é algo bem importante, né? Quando a gente olha aquilo que nós temos como faturamento, toda a execução das nossas atividades e trabalhos. A gente fala assim eu vi um pessoal subindo aqui, né, Agatha? Algumas carinhas assim, né? Aquela preocupação. Poxa, é tudo isso, pessoal. Mas 34 bilhões, um valor que poderia estar sendo convertido hoje, como a gente bem sabe, em
quantas possibilidades hoje de emprego. E aí a gente está trazendo um cenário geral. Aí vem outro dado que a Agatha compartilhou e você vê que vem numa crescente. Nosso número aumentando de perda, mas 6,24. E aí nós estamos falando de milhões aqui, pessoal. Nós estamos falando de R$ 100, 200, 1.000, R$ 10.000. São valores altíssimos, milhões. E aí, dentro da tua realidade, pode ser que você tenha um índice desse, uma perda nesse valor ou não, menor, um índice desse. Mas nós estamos falando aqui de um valor que desculpa a expressão, mas são percentuais que podem levar uma empresa a, a fechar, a parar as suas atividades, porque assim é um índice altíssimo quando nós falamos de 6,24 e de novo, pessoal, nós estamos falando aqui de milhões. Então, assim, é dinheiro que não está entrando, que não entra. Então, a gente só perde, 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 perde. Lucro nenhum, geração de lucro nenhum, processos totalmente defasados que nos levam a chegar nesse número. Às vezes pode parecer que, poxa, 6%, 8%, 10% é tranquilo. Cuidado, gente, minha Nossa Senhora, a gente brinca aqui, né? Foge disso que isso é cilada, tá bom? Então, temos que tomar um cuidado muito grande. E aí, durante esse bate-papo, tem alguns caminhos, né, Agatha? Que nós vamos aqui conseguir compartilhar nesse bate-papo também para poder contribuir e ajudar com todos também. Com certeza. E trazendo aqui, né, a gente já traz isso através da pesquisa, quais são essas nossas principais causas de perda. E quando a gente olha a principal causa, é mais preocupante ainda, porque quase que 50%, 43% estão em quebras operacionais, ou seja, tudo aquilo que está nas nossas mãos, que de alguma forma a gente consegue minimizar. E a gente vem para furtos internos e externos que vem, a gente sabe que é algo que vem se intensificando e é muito complicado você lidar com o furto, é muito complexo. Como lidar com isso, né? Como conseguir ter um controle sem parecer um negócio agressivo. Se o supermercado fizer de alguma forma, cair numa rede social pode ter um problema. Então, a gente sabe que é muita responsabilidade, são muitos pontos para tomar de cuidado, para fazer a gestão desse nosso negócio. E aqui a gente vem em erros de inventário e gestão, erros administrativos e fraudes, e alguns outros aí variados. Elton, se quiser comentar um Claro, pouquinho dessas principais perdas. pessoal, aqui são números importantíssimos para a gente compreender e entender o tamanho daquele número que a Agatha trouxe no slide anterior, quando a gente fala de 6,2, que é o percentual de perdas, né, dentro da pesquisa da ABRA. E aí nós olhamos aqui a quebra operacional, e eu trago isso muito também o que ela disse, quando nós falamos, nós sabemos o motivo, é algo que está nas nossas mãos. E aí, pessoal, é processos, a gente olha desde o momento que nós estamos definindo o cluster de uma loja até o último passo, que é a saída da mercadoria no PDV. Então, tem todo um fluxo e um processo quando nós olhamos. E dentro desse caminho, a gente tem ali a quebra operacional do recebimento, desde um processo da armazenagem, como que eu estou fazendo aquele produto à exposição, se eu tenho um processo hoje de manipulação dentro da loja, como que está sendo feita essa manipulação? O time hoje que executa essa manipulação, eles têm conhecimento daquilo que se faz? Né? Existe um procedimento, algo que dá um norte para ele, existem treinamentos contínuos, então a gente fala muito, Agatha e pessoal que estamos aqui, da quebra operacional. E olha que interessante, nós temos aqui o número que fala que 42%, 43% da quebra é operacional. Então, se nós estamos falando que quase metade do nosso desvio é algo que nós sabemos está nas nossas mãos. E o que está acontecendo? O que estamos deixando escapar? Volto de novo para a torneira. A torneira está pingando, está muito aberta. Precisamos engajamento, entender processos, né? O antigo gestor me falava que, Agatha, prevenção de perdas dentro da loja é igual banho, é todo dia, né? Tem uns que o banho não vai saber, né? Mas assim, todo dia ali, vivendo isso, acompanhando processos e tudo, porque e se a gente tem o conhecimento, sabe o motivo, e a Agatha trouxe algo lá também, que é o que a gente trabalha muito aqui, pessoal.
nós vamos, só movimentação, perda, não. É identificar lá na raiz. A perda, a quebra operacional nos dá essa condição. E aí a gente fala aqui de análise. Eu estou me focando bem na quebra operacional, porque a gente sabe que o maior percentual está aqui. Não estou deixando furto interno e externo de lado, não, viu, pessoal? Mas exatamente por isso, porque vem de encontro com isso que a Agatha está trazendo para nós aqui nesse próximo gráfico. Olha como que a gente está com a distribuição das quebras operacionais, que representam 42%. Olha ali, ó, vencimento, 26%, né, Agatha? A gente tem ali, ó, 32% de perecibilidade. E aí a gente olha muito aqui uma categoria que eu acredito que para você, meu amigo que está nos ouvindo, amiga, colega aí de varejo, ou de outras denominações e redes, poxa, perecíveis é o grande vilão, né? Então, tem aqui todo um desmembramento onde a gente consegue ver aqueles 42%, né, Agatha? Com certeza. E a gente traz o perecível como o meio termo, né? Ele é o nosso vilão quando a gente fala em quebra, e ele é basicamente o que nos impulsiona a crescer no mercado. Eu estava numa reunião ontem com um dos nossos especialistas aqui que lida com varejo, e ele me trouxe um exemplo que eu falei, cara, eu vou surrupiar esse seu exemplo e eu vou dar ele. O, Se eu quiser comprar um Nescau, eu posso ir em qualquer loja que eu vou ter o Nescau. Vai ter uma variedade ali de valor, uma mudança de valor, um pouco a mais, um pouco a menos, mas é o Nescau, é o mesmo produto. Agora, se eu quero comprar um pão gostoso, se eu quero procurar uma maçã bonita, não vai ser tudo igual. Eu tenho a diferença através dos meus produtos perecíveis. Quantas vezes, acredito que todo mundo aqui vai se identificar com esse exemplo, a gente vai no mercado, eu quero ir num açougue. A gente vai no mercado e que o açougue está com uma cara ruim, não está bonito, e a gente fala, eu não vou voltar mais ali, vou lá no outro que o açougue já está bom e já vou fazer minhas compras lá. Então, o perecível ele é muito importante para a nossa rede, para o nosso varejo, porque assim como ele pode nos colocar no topo, ele Ele também pode nos também dar uma rasteira nas perdas. muito grande. E a gente sabe que quando a gente olha aquele 6,4, com certeza a nossa margem percentual ali, quando a gente desmembra e cai para perecível, também tá bem próximo ali, é o maior vilão. E aí, como a Agatha disse, dentro das suas particularidades que a gente sabe de perecíveis aqui, pessoal. Vida útil desse item, então, assim, a qualidade, frescor, para aqueles também que trabalham, tem controle junto de FLV, mas como ela falou, carne, iogurte, itens resfriados, né? Então, assim, tem toda essa linha que precisa ter esse cuidado, esse acompanhamento. Então, não só a prevenção de perdas, mas as áreas também, caso você também tenha aí na sua rede ou não, por exemplo, uma área de segurança de alimentos que vai garantir também alguns processos que fazem com que o produto ele esteja em ótimas condições, dentro do bom shelf, dentro daquela temperatura que são específicas também. Quando a gente envolve, um exemplo, a patrimonial também dentro desses processos, queira ou não, a gente pega os principais itens, como ela tinha mostrado no slide anterior, quase 33%. Nós estamos falando ali entre furtos internos e externos, proteções. Nós temos uma tecnologia que também nos dê essa segurança dentro desses processos, melhores acompanhamentos diários desses itens e por aí vai. Melhor a curacidade, que é o que vai nos garantir com que a gente tenha maior controle, identifique a causa raiz. E aí, de novo, pessoal, quero só reforçar algo muito importante, né? E aqui nós estamos falando, eu pego o problema maior, desmembro ele em problemas menores, para que eu possa identificar a causa raiz e aí elaborar os planos de ação que são devidos, para que a gente possa ter um bom controle e ter, de novo, reforçando aquilo que eu falei, e ter o produto no tempo certo, no momento certo, para que, como a Agatha disse, que você vá no supermercado, você tenha um açougue e dê uma experiência, essa é a palavra, né? Uma experiência dos nossos clientes. Você pode ter certeza, ele voltará e com certeza também indicará a sua rede, a minha rede, para outros, para que possam também ter aquilo, né? Você gosta tanto de algo que você quer compartilhar com alguém, né, Agatha? Então é assim que Com funciona também certeza. dentro do varejo, pessoal. Eu quero trazer um exemplo. A gente, inclusive, tem um case, uma história de sucesso publicada no nosso blog. Tá? Para quem tiver curiosidade, dá para acessar ali nosso blog ou nossa página com as histórias de sucesso.
Mas eu vou trazer um exemplo em específico que não vou citar aqui o nome em si da rede, mas muito voltado nessa quebra operacional, no armazenamento inadequado. A gente tem um parceiro que nós começamos um trabalho com ele que é de ocorrências, ou seja, tudo aquilo que eu estou vendo de problemas na loja. Quando a gente começou a trabalhar com esse formulário, com esse questionário, a gente estava muito pensando em furto, em brigas, só que ele trouxe para uma outra vertente que a gente nunca tinha pensado, que é a limpeza de gôndola. Ou seja, é aquele leite condensado que caiu atrás da gôndola, aquele iogurte que rolou para baixo. Ou seja, aqueles produtos que muitas vezes, por ser colocado demais, acabou caindo, uma má. Até questão do próprio consumidor de mexer e a cair, deixar o produto ali. E eles começaram realmente a registrar isso em 12 lojas no período de 30 dias. Eles encontraram uma perda de R$ 75 mil em produtos de limpeza de gôndola. E daí eu gosto de trazer esse exemplo e trazer o seguinte pensamento: quanto que a gente está perdendo agora e a gente não está sabendo? Quanto que é um produtinho aqui, um produtinho ali, que somado no final do mês, no final do ano, isso poderia ter nos apoiado e muito no faturamento da empresa. Perfeito, Agatha. Você trouxe um case aí, assim, fundamental, que nos leva a refletir o que nós precisamos fazer e onde que nós precisamos realmente gastar as energias quando nós falamos para que a gente possa identificar realmente uma perda e a entender se era uma perda realmente, como você trouxe, se é de causa comum, algo que é uma causa especial, onde que a gente vai exatamente mirar, colocar os nossos esforços, né? A gente pega aqui o percentual, por mais que seja baixo, mas 5,14, acho que é quando a gente fala de armazenamento inadequado. Basicamente isso que você falou. Então, assim, tudo isso faz uma grande diferença. Como é que está a minha retaguarda? Como é que estão os meus controles? Faço uma brigada? Não faço? Faço os acompanhamentos diários de validade? Como que está todos esses processos? Quais são os controles que existem? Tudo vai com base de um bom processo é, que é gerado, criado, acompanhado e dentro desse processo é identificado melhorias. Prevenção de perdas é isso. A gente garante isso, acompanha, se tem como melhorar, a gente melhora, volta novamente e a gente consegue garantir um fluxo e ter o produto na melhor qualidade para os nossos clientes aí. Nós também, né? Com certeza. Para nós, principalmente, né? Porque aqui a gente trabalha, principalmente aí falando em você, trabalha como agente duplo. É o prevenção de perdas, é o fiscal ali da loja, mas é o cliente, é o que está indo lá comprar. Então, é a nossa experiência também, é o que a gente quer sentir quando a gente está nas lojas. E até pensando muito nisso, eu pedi uma ajuda do Elton com toda a bagagem dele, esse tempo de operação mesmo, de alencar alguns principais desafios que ele encontrou nessa jornada. Então, desde antes de coordenador, em toda essa etapa, quais são os desafios que ele mais vem encontrando? E é legal a gente trazer isso, porque eu costumo trazer a seguinte reflexão: os desafios no varejo, eles são iguais a todos. Claro, cada um tem a sua particularidade, mas não pense que, ai, porque a gente está falando da Coop, que é uma das maiores redes, tal, ela não tem tantos desafios. Ela tem tantos quantos o supermercado de uma, duas lojas. São os mesmos desafios, claro, com as suas particularidades e com as suas proporções. Então, é legal, Elton, aqui eu vou passar e eu vou deixar você trazer um pouquinho desses desafios para que quem está aqui consiga compreender, consiga entender eles e também muitas vezes se ver nesse desafio e a gente consiga trazer alguns pontos de como ajudar a vencer eles. Perfeito. Bom, a gente fala de desafio, né, pessoal? E desafio é algo que tem vivido muito naqueles que trabalham hoje à frente, dentro da prevenção de perdas, que atuam como fiscais, agentes, supervisores, analistas, auditores.
tem um papel fundamental. E eu lembro que no início aqui eu falava um pouco disso de forma bem rápida. Quando a gente fala de a falta de engajamento de colaboradores, né? Eles às vezes não têm a noção e não entendem, não podem não perceber a gravidade das perdas ou não se sentir motivados para colaborar. Porque até que ponto a informação, até que ponto essa situação ela é repassada para aqueles que estão com você no dia a dia, na tua operação? Para você como gerente de loja, para nós aqui como prevenção, como que é a informação, como isso é cascateado hoje, né? A gente costuma muito falar muito de trabalhar com processos, né? Ferramentas da qualidade que vão nos garantir. Poxa, se você não tem uma reunião que seja ela diária para iniciar o seu dia, trocas de turno, onde você consegue trazer esta informação, engajamento, às vezes você fala, o cara não está nem aí, às vezes não é isso, pessoal, não chega a informação. O cara que está ali no açougue, fazendo o trabalho dele de manipulação, ele não tem ideia. A liderança não cascateou para ele. Poxa, quanto que é que você perde? Quais são os principais portes? Ó, a gente precisa melhorar aqui, pessoal. Vamos ficar atento nesses itens. O cara que trabalha lá na mercearia, como que ele sabe quais são os principais potenciais de perdas dentro daquele setor? Se ele não tem informação, se ele não tem ideia da magnitude, né? E aí eu me remeto novamente a trazer a carinha que subiu aqui. Oh, é basicamente isso. Às vezes, quando você traz a informação real para os seus colaboradores, o seu time, e você traz, pessoal, nós temos esse resultado e esses são os nossos objetivos para combater esse resultado. Pode ter certeza que ele vai ser um colaborador engajado, mas esse é um grande desafio, né? Às vezes a gente cobra muito e fala, poxa, não tem ninguém engajado, ninguém está nem aí para nada. Mas o que está faltando? Eu estou fazendo o meu papel também, eu estou junto, compartilhando, cobrando, acompanhando, dando o caminho para esse colaborador, eu simplesmente coloco ele lá, vira as costas, até sumir aqui e volta. Como que a gente faz isso, entende? Então, é a falta de engajamento. Resistência à mudança, pessoal. Prevenção de perdas. Cada dia é um dia diferente. Nós temos ali metas para serem alcançadas diárias, nós temos metas para serem alcançadas mensais, nós temos metas para trabalhar para serem alcançadas de forma anual. Essa dificuldade de se conseguir implementar novos processos, tecnologia devido à resistência, muitas vezes nós que estamos à frente, hein, Agatha? Sim. Gestores, e às vezes porque a gente só se remete à base. Não, não é. E de novo, pessoal, sempre trago muito exemplo daquilo que é o nosso dia a dia. Eu costumo dizer, pessoal, se ganha, ganhamos todos, se perdemos, perdemos todos. A resistência à mudança ela tem que acabar, porque ela vai ser um ponto fundamental. Ninguém, aí vocês vão entender, né? Vocês gostam de ser auditado? Pensa aí, não, né? Ninguém gosta de ser auditado, gente. Quem gosta? Essa é a verdade. Mas se faz necessário. E precisa mudar. Se nós não mudarmos, né? O pessoal fala muito do mindset, se a gente não mudar o nosso pensamento e ver o quanto que o nosso trabalho ele tem algo tão importante, uma entrega para dentro de uma empresa, nós não vamos. Nós vamos continuar aí com 6,4, com 8%, com 10%, fechando loja. Enfim, não vamos chegar lá. Então, essa questão de resistência à mudança é uma das coisas que impactam diretamente dentro do bom desenvolvimento de prevenção de perdas, viu, Água? O Elton, temos o Rafael ali com a mãozinha levantada. Rafael, as meninas aqui, nosso time está apoiando para abrir o microfone para você também poder tirar sua dúvida. E, novamente, quem entrou depois, se tiver algum ponto, quer contribuir, podem levantar a mão, assim que possível, a gente consegue liberar aqui para ser uma conversa realmente. Rafael, só me confirma se quer. Ah, não tem problema. Acontece. Rafael, Eu vi a pode mãozinha, perguntar. eu vi a mãozinha levantada, eu falei, opa, mãozinha levantada. Ninguém merece aquele momento de escola, todo mundo aqui já passou por isso uma vez na vida, que fica assim, posso falar? E até bacana isso que você fala, porque assim, às vezes não tem, pessoal, às vezes, pô, não quero fazer uma pergunta ou não sei, porque às vezes é uma pergunta boba, não. E nós estamos juntos também para aprender, então não somos o dono da verdade, não estamos trazendo aquela nossa vivência diária, então estamos aqui para compartilhar. E quando a gente compartilha, o primeiro
ponto, falta de engajamento, isso liga à resistência à mudança, que faz um ponto diretamente fundamental e ligado quando a gente fala de identificação e monitoramento de perda, né? Identificar todos os pontos, pessoal, todos, não é um, não é outro, a gente faz assim, ó. Ah, não, hoje eu vou para cá, eu vou escolher esse. Não, pessoal, são todos os pontos que são necessários nós identificarmos e implementarmos processos, métodos eficazes de controle de estoque dos nossos processos. O maior patrimônio hoje na empresa é o seu estoque, pessoal. Por isso, ter um bom controle. A gente é resistente, esses são desafios. A gente precisa, pessoal, gastar energia onde é necessário para que a gente possa reduzir, mas a gente precisa entender qual é o nosso patamar, onde nós estamos e aonde nós queremos chegar, para que a gente possa definir isso muito bem. Ligando, quando a gente fala de monitoramento, porque é uma coisa ligada, que é o que nós falamos lá, quem lembra? Né? 33%, que a Agatha trouxe lá nos primeiros slides, né? Que é a nossa quebra ali por furtos internos e externos. Esse é um ponto, né, Agatha, que tem Complicado. Esse é movimentado, né? Tem movimentada. E aqui eu gosto também de trazer, a gente brinca que quanto mais a gente vai lidando com o varejo, quanto mais a gente vai tendo essas trocas, mais a gente vai ter os famosos causos, né? As famosas histórias. E aqui a gente tem também um outro exemplo de um varejo participante, começou conosco há muitos anos a trabalhar com um processo de ocorrência para furtos e brigas. Então, eles tinham bastante problemas com esses dois cenários, aonde envolvia ali a perda de um produto, perda financeira. Então, é muito importante a gente trazer esse controle, porque no caso deles em específico, foram alguns meses de coleta de informação até a gente ver uma tendência naquele furto, uma ação que estava se repetindo, para a gente trazer uma outro, né, ligar aquele alerta, trazer um outro monitoramento, vamos olhar aqui as câmeras, vamos analisar com mais detalhe esse ponto. E infelizmente a gente chegar aqui tinha o colaborador que era para estar cuidando para que não ocorresse furto, ele estava justamente ajudando a acontecer o furto. Então, ele estava nesse coluio, quando a pessoa entrava para furtar, ele chamava toda a atenção do pessoal para o outro lado. Então, ele dava essas orientações. Agora, como que a gente consegue trazer essas informações, ver tudo isso sem informação, sem dados? A gente sabe que a prevenção de perdas ela é extremamente importante, mas você simplesmente falar, eu tenho uma prevenção de perdas por ter, tem uma pessoa lá que você vai dizer, tá aqui, fulano, agora você é prevenção de perdas. E não dá para esse profissional algo, seja uma tecnologia básica, um Excel, o que quer que seja que ele consiga mensurar os dados, a gente não vai ter eficiência. E daí a gente entra, a eficiência é precisar conseguir olhar esses dados, é conseguir ter uma tomada de decisão rápida e embasada, não é eu olhar ali, não, eu acho que é, não, eu acho não. Eu tenho um dos nossos diretores, quando a gente vai para uma reunião e fala para ele assim, ai, está acontecendo muito isso, ele, ele não deixa nem de terminar o isso, ele fala muito quanto. Eu não quero muito, eu quero saber quanto, eu quero saber por quê. E isso é muito importante. Agatha, quando você traz isso, me remete até aqui à realidade, quando a gente fala direto dos nossos diretores também, do nosso diretor geral, que exatamente é o mesmo pensamento. Então, começa de cima, né, para baixo, né? Quando a gente tem diretoria, todos que estão realmente envolvidos, engajados também neste tema, quando a gente fala de prevenção de perdas, as coisas, elas realmente, elas andam, elas acontecem. E você traz algo muito bacana da gente compartilhar quando a gente fala novamente da experiência do cliente. A gente não pode deixar de perder isso. Você deu um exemplo de produto de colaborador, mas, poxa, uma tecnologia que nos garanta que a gente consiga também acompanhar, por exemplo, possíveis fraudes em frente de caixa. Às vezes aquele mesmo cliente passa só naquele caixa. Tem alguma coisa errada. Então, assim, hoje tem diversos caminhos e meios que a gente pode trabalhar nisso, que são um dos grandes desafios hoje. E assim, aqui hoje, como exemplo, da pouco nós temos um time, né, que é regido por coordenadores e supervisores,
a liderança e os fiscais também, exatamente para fazer essa execução. Você tem o trabalho da rotina, dia a dia, diariamente, rondas e tudo mais, mas existe dessa necessidade de você também conhecer o número para que você possa saber onde você ataca, como aquela perda não identificada, que a gente fala, né? Que seria por isso que aquele momento de inventário, foi um furto, que foi que aconteceu, para que a gente possa trabalhar bem. Linkado a uma boa tecnologia. Sem uma boa tecnologia de gestão, um acompanhamento. Eu ouvi uma frase certa vez e eu trago isso para mim. E aí se cabe a todos esses, e quando a gente fala principalmente de processos ineficientes e desorganizados, vai nos levar a ter uma perda lá de 6, 7%. Aí é um problema, porque cachorro com mais de um dono morre de fome. Não é isso que fala? Então, além dessa, tem mais uma. Se eu não sei o caminho que eu quero seguir, qualquer caminho serve. São duas frases que cabem muito para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente vai fazer. E aí a Agatha, só novamente, ela trouxe um ponto, poxa, dá para o colaborador o mínimo que ele precisa ali, mas assim, é o mínimo que ele consiga entender e compreender o que ele precisa fazer. Senão também não adianta. Deixa ali, dá as ferramentas, beleza, tá tudo bem. Não, acompanhar, cobrar, estar junto, dar o caminho, apoiar os colaboradores na execução bem, para que com uma boa tecnologia ele possa executar bem, um bom monitoramento junto à prevenção de perdas, se isso não tivesse se tornado eficaz, porque a gente só fica no achismo, e realmente achismo, no nosso cenário aqui hoje, não tem como a gente ficar, eu acho. Brinco muito com o pessoal quando a gente está em reunião e fala assim, eu acho. Eu falei, então temos um problema. Não tem essa questão de acho, a gente tem que ter certeza, fatos e dados, prevenção de perdas, tem que trabalhar com fatos e dados e trabalhar na causa raiz. E esse último é o que dá, às vezes dá até um negócio na gente, no coração, quando a gente tem processos ineficientes e desorganizados. Se eu não sei o caminho que eu quero chegar, resumo. Qualquer caminho serve. Prevenção de perdas, não podemos seguir, pessoal, nessa linha. Falta de organização dos processos. Um dia recebe de um jeito, amanhã recebe de outro. Aí o cara do outro turno faz de outra forma. Um afere a temperatura de um outro, outro afere a temperatura de outra forma, outro nem afere, vai no pensamento. Opa, ali tá certo. No recebimento. Que isso? Um faz o cálculo de vida útil para receber uma mercadoria, o outro não faz, tira da cabeça. Não, o cara tem o dom da. Ali. Tem isso aí de validade. Que é isso, gente? Ele tem que. Não é processo. Então, um bom armazenamento, controle de lotes, gestão de pedidos, e aí a gente pega a cadeia como um todo. Lembra que eu disse no início, desde quando a gente define o micro sortimento para a loja até a saída do PDV. Todos esses processos têm que ser eficientes e organizados para que a gente possa, no final, gerar o lucro que é necessário, tá? Exatamente. Eu vou trazer um ponto que a gente escutou muito o Carlos, né, o Carlos Eduardo, que é o diretor da ABRAP, que ele deu vários, nas aulas, vários comentários, a gente falou a área de prevenção de perdas, a área de prevenção de perdas. Que área de prevenção de perdas, gente? O varejo é todo prevenção de perdas. Desde o recebimento é prevenção de perdas, o armazenamento é prevenção de perdas, o estoque é prevenção de perdas. Tudo o que eu faço dentro da minha loja é prevenção de perdas. Então, tudo influencia, desde a pessoa realmente que vai abastecer, que vai receber, a pessoa que vai limpar a minha loja, porque eu não estou falando só prevenção de perdas como não perder, mas é como melhorar a experiência, é como ter mais lucro, é como deixar todo o processo mais organizado para receber o meu cliente. Tá E falando aqui aqui, com o entrando, microfone fechado, desculpa. Pode seguir. Não, perfeito. como E aqui a gente entra em algumas boas práticas para prevenção de perdas. Então, processos que a gente pode colocar que sejam de uma forma simplificada, que caiba na realidade de cada um. E aqui a gente não está falando, gente, você tem que ser o mesmo que tem 100 lojas, tem que fazer igual do que tem 10, do que tem é o mesmo processo, é a mesma boa prática, mas cada um vai entender a sua capacidade e como colocar isso dentro da sua operação. Então, a gente traz um dos primeiros pontos, que é a implementação de checklists para tarefas diárias. O famoso checklist, formulário, questionário, tem várias formas de se chamar,
mas é que processos que eu tenho que fazer para o meu dia a dia, para minhas operações diárias. Gente, a gente tem muita coisa na cabeça. A gente tem o trabalho, a gente tem as nossas famílias, a gente tem os nossos estudos. A nossa cabeça está constantemente pensando em 1 milhão de coisas. Como que eu vou lembrar de tudo que eu tenho que fazer? Eu preciso ter algo organizado que me diga os pontos que eu tenho que analisar hoje. Ele me ajuda a ter um processo mais eficiente para que eu saiba que aquilo está sendo feito realmente. Eu não tenha um colaborador que vai medir a temperatura de um freezer no final do dia e ali por erro, por equívoco, não é maldade, gente, é processos humanos, mas que por um equívoco registra uma temperatura um pouco a mais, ou ele afere ali e ele não registra e deu uma temperatura a mais, e chega de manhã, o freezer está todo descongelado e perdeu tudo. E, novamente, esse exemplo que eu estou dando não é da minha cabeça, isso aconteceu. Então, e a gente sabe, quem está na operação sabe que isso acontece, sabe o prejuízo que isso dá. Então, eu ter um controle e eu conseguir saber que realmente a minha equipe está fazendo. Porque eu, gestor, não tenho 8 braços. Não consigo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Eu tenho que acompanhar o meu time de operação. Eu tenho que passar a responsabilidade para eles, para a gente conseguir atingir essa eficiência, para que o gestor faça realmente a operação de olhar tudo, analisar esses dados, de fazer esses treinamentos. Então, a gente tem que evitar que esse pequeno erro gere grandes perdas. Será que se eu não tivesse um controle de temperatura mais eficiente, eu não teria evitado de perder tudo que eu perdi? Um balcão de congelado de frangos? Quanto que isso representou de perda? E assim, é padronização, gente, é segurança. A gente está falando de comida, nós estamos falando de produtos muitas vezes perecíveis. Nós temos a responsabilidade de cuidar desse produto para que o consumidor final leve ele para casa. Vocês devem puxar aí na memória há alguns anos a quantidade de processos e de notícias que deram em vários canais de TV de supermercados sendo processados porque os consumidores compraram produtos e passaram mal. Tudo isso repercute, claro, eu estou falando também de segurança, de eu estar vendendo um produto bom para o meu cliente, mas isso vai repercutir financeiramente no supermercado. Então, tudo que você faz é prevenção, é gestão de risco. E um ponto que às vezes as pessoas não linkam. Se eu estou falando de checklist, se eu estou falando de operação diária, as pessoas pensam, mas para que eu vou colocar checklist? Eu vou trazer 2 pontos muito importantes. A maior dificuldade, o maior problema no varejo como um todo, qual é? A mão de obra. A gente vem enfrentando dificuldade de achar uma boa mão de obra, uma mão de obra capacitada e, em alguns casos, uma mão de obra, nem que não seja capacitada, mas que eu vá fazer o treinamento. Agora, se eu tenho um controle, uma operação para seguir, eu tenho otimização do tempo da minha equipe. Eu consigo fazer minha equipe parar de ter retrabalho e conseguir ter aquele tempo utilizado realmente para melhorias. E quando eu tenho um novo colaborador, eu não tenho estresse ou eu não preciso ficar 6 meses falando para ele o que ele tem que fazer, para ele gravar aquilo e saber que ele tem que fazer isso e aquilo. Eu passo checklists para ele, e em 1 mês ele sabe, ele consegue olhar todos os pontos que ele tem a seguir. Ah, sensacional. Isso, como ela disse, pessoal, a gente nem está falando aqui. Você tem um controle, você que está começando agora, tem um controle no Excel, algo que você consiga acompanhar dia a dia, e você tem um controle disso diariamente, ou até ferramentas como um exemplo, e aí a Agatha me permite, como a própria Passo também,
nos dá essa possibilidade. Hoje, pelo menos pelo Coop, a gente também hoje utiliza-se muito essa ferramenta para auditorias, para checklists, exatamente, para que a gente acompanhe e tenha um histórico. Só que assim, não é simplesmente também todos esses pontos de otimização, facilidade, mas isso tem que fazer com que a gente consiga extrair também de tudo isso fonte de dados para que a gente possa medir. Por quê? Aquilo que não é medido não é gerenciado. E aí nos leva ao quê? A perda. Eu não sei, de novo, para onde vamos, para onde vai. Então, aquilo que não é medido não é gerenciado, pessoal. Por isso que isso é importantíssimo. Pessoal, e eu trago aqui o segundo ponto, e vocês vão ver essa palavra contínuo se repetir várias vezes nessa apresentação. E até faço um parênteses, a gente está aqui quase estourando um pouquinho o horário, vamos prolongar um pouquinho. Desculpa, eu e o Elton somos dois Agora empolgados já em viu falar que... sobre esse assunto. A gente gosta, assim, isso é a diferença. A gente falar do que a gente ama, a prevenção de perdas. Você tem que amar para estar no varejo, porque é, é aquela loucura, é aquela correria. E a gente sabe, a gente gosta muito de falar disso. E como que eu vou falar de ter eficiência se eu não tenho treinamento? Gente, treinamento não é. Eu fiz um treinamento, tchau, todo mundo ali com seu certificado, agora se virem. O treinamento ele tem que ser contínuo. E eu trago aqui um autor como referência quando a gente fala nessa parte de treinamentos, que é o Ken. Gente, sobrenome não é comigo, tá? Se eu for ficar falando esses sobrenomes, a língua presa da pessoa não vai dar certo. Mas eu gosto de trazer essa frase dele, que o treinamento não é algo que se faz uma vez e pronto. É um processo contínuo que mantém as pessoas motivadas, atualizadas e preparadas para desafio. Para que mais desafios do que a gente já tem no varejo? Então, trazendo aqui alguns pontos, o treinamento é muito importante que eu siga pelo menos 4 etapas nele. Eu traga treinamentos mensais para um aprimoramento do meu atendimento, da minha padronização de processos, para que realmente eu tenha ciência que tudo está sendo feito certo. Não adianta os meus repositores, o pessoal ali de loja, ter um atendimento maravilhoso com o meu cliente e a minha frente de caixa está mal-humorada e tratar o cliente como algo descartável. Todos impactam e o meu cliente é aquele que vai afetar a minha perda. Um cliente feliz vai trazer 10 clientes para dentro. Um cliente irritado vai fazer a gente perder 100, 1000. Rede social a gente sabe que está aí para intensificar isso ainda mais. Manuseio e qualidade. A perda não acontece só com aquele cliente pegando, por exemplo, o caso mais tradicional do mamão e colocando as unhas nele. Normalmente, ele acontece também com os nossos colaboradores que, quando vão repor um produto, como uma mão, como um tomate, vão virar uma caixa de uma vez e aquilo vai danificar o produto. Então, se o meu colaborador ele não tem um treinamento contínuo, ele não sabe como fazer esse processo, ele não tem culpa. Ele precisa ter alguém ali mostrando como que ele tem que seguir rigorosamente essas práticas de qualidade. E outro ponto, ok, eu tenho todos os meus treinamentos. E qual reconhecimento você traz para eles? Como que você reconhece aquelas lojas que estão com um processo perfeito, que estão cumprindo todos os requisitos, ou eu estou lidando ela igual àquela minha pior loja? Então, como que eu lido com isso? E um ponto que é extremamente delicado, mas, pessoal, a gente precisa falar isso. Nós precisamos ter escutativa ainda mais na prevenção de perdas. Quem está no chão de loja, quem está na operação, é que escuta o cliente, é que sabe o que está acontecendo. Então, criem canais, seja um Google Forms, uma caixinha onde ele vai escrever e seja anônimo, alguma forma para você ouvir os seus colaboradores. Até, quem sabe, para você ouvir os seus clientes. Isso vai fazer total diferença. E a gente sabe, a gente gosta de ser escutado, a gente quer
muitas vezes a gente sabe que o que a gente está pedindo é algo super fácil de resolver, ou é algo que nem tem como ser resolvido, mas o simples fato de alguém mostrar que eu estou sendo escutado traz para o colaborador, traz para o cliente aquele reconhecimento de dizer, poxa, aqui eu não sou um número, aqui eu sou uma pessoa, aqui eu sou algo que agrega valor. Perfeito, Agatha. Isso tudo a gente consegue traz tudo aqui, pessoal, preparado assim, a Agatha aí, né, em esse contato com muito carinho, porque a gente fala da importância do treinamento contínuo e ele vai, tudo isso gera o quê? Engajamento. E aí, se me permite, o Gustavo, ele compartilha algo também que eu conheço, eu ia pontuar assim de forma breve, mas muito bom, Gustavo. Quando ele fala que ele gosta do estilo da Falcone, existem dois tipos de treinamentos operacionais. Um, o tradicional, que todo mundo faz, né? O outro, um tempo depois, o treinamento no trabalho, por um supervisor ou um instrutor. Contínuo. Não para. De novo, pessoal, é igual banho. Não tem jeito. Não dá para fugir. Tá, não. E, ó, novamente a palavrinha contínua se repetindo aqui, ó. Monitoramento e feedback contínuo. Não adianta eu implementar as melhores soluções, eu criar os melhores processos, se eu não monitoro se eles estão sendo realizados, se eu não escuto e não entendo o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter esse monitoramento até para que a nossa equipe crie essa cultura de responsabilidade, crie essa cultura de prevenção de perdas. E essa frase eu escutei em algum momento ela, não sei se eu li, eu falei, nossa, eu preciso colocar ela. Busque uma operação que não deixa nada passar despercebido. Então, ok, eu não tenho ela ainda, busca, vamos atrás, vamos ver o que a gente pode fazer para que eu tenha aquele colaborador chato que vai ficar falando, tem um problema ali, vamos resolver aquilo ali. Ele não é chato, ele está preocupado com a operação, ele está vendo que tem produtos para vencer. Então, vamos reforçar isso, vamos ver como fazer com que esses colaboradores queiram que todos eles olhem e tenham cuidado no negócio, né? Aquele famoso olhar de dono. Eu não estou só olhando como um funcionário, um colaborador, eu estou olhando como alguém preocupado com o negócio. E aqui, algo que para mim é um tópico extremamente valioso, a tecnologia como aliada. A tecnologia ela é um meio para a gente conseguir essas eficiências, mas ela tem que vir com uma simplicidade. Não adianta eu pensar assim, eu vou colocar a melhor tecnologia, estou ouvindo falar em tudo que é lugar dessa tecnologia, está todo mundo trabalhando com ela, eu vou colocar no meu mercado. Vou trabalhar aqui no meu varejo. E daí, só que, né, como ela é diferente, eu vou ter que mudar todos os meus processos para colocar ela. Gente, tiro no pé. Você vai gastar com uma tecnologia, você vai ter que mudar todos os seus processos, ou seja, você vai ter uma dor de cabeça com a resistência dos seus colaboradores. A tecnologia, ela não precisa ser complicada para ser eficaz. A tecnologia tem que se moldar o teu processo e não 100% você se moldar a tecnologia. Mais condições para que vocês e que nós consigamos executar com maior qualidade e aí ter a palavra que vocês ouvem bastante, eu trago muito aqui, ter a eficiência operacional que a gente precisa, né? Às vezes a gente ouve muito, né? Fazer mais com menos, ou fazer, enfim, tantas outras coisas que a gente vive, cada um sabe dentro da sua realidade. Mas a palavra-chave nesse slide está lá embaixo, que integrem aos processos existentes e que dêem condições de que nós tomamos decisões muito rápidas, mas assertivas. Às vezes também a gente fica aí dando tiro que nem um maluco para cima e para baixo, não sabe onde vai. Tecnologias que também nos dêem esse caminho e que faz com que o nosso trabalho ele seja muito mais produtivo e entregue valor e agregue valor, que é o final, que é a gente atender bem os nossos clientes. Com certeza. E tudo isso para a gente conseguir trazer essa cultura de responsabilidade, né? Vocês ouviram cultura de responsabilidade em vários momentos. Mas trazendo aqui até uma frase do Charles,
A prevenção de perdas, ela começa com a cultura de responsabilidade de cada membro da equipe. Quando todos se comprometem com o sucesso, as perdas são minimizadas e a operação se fortalece. Então, é tudo que a gente está falando aqui, é como fazer com que todos da minha equipe consigam entender essa necessidade, esse olhar de prevenção de perdas, seja a nomenclatura que você dá no seu varejo. Eu não falo prevenção de perdas, eu falo minha equipe de eficiência operacional. Ok, mas vamos colocar todos os nossos colaboradores olhando para isso e entendendo isso. Seja com exemplos de parar de falar de percentual, trazer referências que são palpáveis para ele. Olha, a gente perdeu tantos carros, ou olha o que a gente poderia fazer, ou criar incentivos, coisas que eles realmente vão conseguir entender a importância disso. Porque a gente tem que partir de uma preliminar que quem está entrando para trabalhar no supermercado não faz ideia de todos esses desafios, não faz ideia de como é fazer essa gestão, como que é administrar. Normalmente, quantos aí já ouviram falar, não, quando eu crescer eu vou ser um dono de supermercado e vou estar aí tranquilão, só viajando, sem problema. Gente, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que é muito desafio, só que a gente tem que fazer com que o nosso colaborador saiba também, porque senão ele não vai participar, senão ele não vai ser o teu apoio, e aí, gente, não vai dar certo, sério. Não vai. A gente precisa. E aí a gente não sai, eu faço sempre referência a tudo que a gente traz aqui, pessoal. A gente não sai dos nossos 34 bilhões, ou dentro da tua empresa você não consegue baixar aquele nível alto de perda, aquele nível alto de estoque, não consegue fazer um bom controle de PVPS, não consegue fazer uma boa gestão com as tecnologias que você tem, uma boa gestão com o seu time. Então, assim, essa questão de compromisso, ela é tudo. E que gera novamente esse ponto que ele é o fundamental que a Agatha traz para a gente quando a gente fala de impacto direto na maximização dos lucros, né, Agatha? Com certeza. Aqui, a prevenção de perdas, ela é a nossa estratégia, ela é quem vai levar a gente a melhorar os nossos lucros, a ter um maior faturamento eficiente. A palavra eficiência e eficiente é em tudo. Eu tenho que vender, mas eu tenho que vender com lucro. E essas ações da prevenção de perdas, elas impactam diretamente nisso. E aqui vou deixar você falar, Elton, que você é a pessoa que tem o maior conhecimento, ainda mais nesses pontos. Aqui trazendo, quando a gente fala de prevenção de perdas, pessoal, como estratégia de lucro, lembra aquela frase que eu disse no início? A prevenção de perdas é só no estoque, cuide de inventários. Não, pessoal. Prevenção de perdas igual trazer lucro para a empresa. A gente tem que mudar isso. E aí é aquilo que a Agatha falou quando a gente fala de forma estratégica, né? A estratégia ela vai além simplesmente de furtos, danos, ela envolve uma abordagem muito holística, pessoal, exatamente para melhorar a eficiência, né? A gente reduz os desperdícios, a gente otimiza os processos e o que gera maiores margens de lucro. E aí a gente pega reduzir custos operacionais. Quando a gente fala controle rigoroso de estoque, aperfeiçoamento dos processos. Aqui o que a gente só está refinando, né, Agatha, é exatamente o que a gente já vem trazendo desde o início, mas estamos aqui batendo na tecla. Isso, mais uma vez, serve para mim, porque o ouvido mais próximo aqui é o meu, né? Então, tá chegando comigo. Então, a gente traz isso entendendo que, se nós reduzirmos os custos operacionais, nós estamos falando assim de um controle rigoroso de estoque, a perda de estoque por vencimento ou um dano. É um custo adicional para mim, para você, para a tua empresa. Então, a gente tem que adotar práticas de gestão eficiente de inventário, aperfeiçoamento nos processos ineficientes, ineficiência de manuseio de materiais, aquilo que a Agatha falou, proteger. E aí, os ativos valiosos, né? Quando a gente fala de proteção, a gente fala o quê? Liga, pessoal, a investir em tecnologia de segurança, mas bem dentro daquilo que a Agatha falou também. Qual é a minha realidade, né? Eu coloco hoje, faço um investimento onde eu arrebento com todos os processos, desculpa a expressão que eu estou utilizando. Não, tecnologias de monitoramento, treinamento de funcionários diariamente,
exatamente para que a gente possa acompanhar comportamento de suspeito, utilizar ferramentas de segurança adequadas para diminuir ainda mais riscos e furtos internos e externos. Isso me leva ao quê? A ter uma eficiência no meu fluxo de trabalho. A automação das tarefas repetitivas, planejamento eficaz. Pessoal, a automação, quando a gente fala de tarefas repetitivas, nós estamos falando nada mais, nada menos como exemplo. Controle de pedido de repetição, controle de inventário. Poxa, eu preciso saber como que eu vou ter uma estratégia de lucro se eu tenho uma ruptura enorme hoje, se eu não tenho o produto na gôndola para o meu cooperado. Mas também eu fiz o meu último inventário há um ano atrás, 5 meses atrás, 4 meses atrás. Não, pessoal. Aquele controle, contar diariamente, contar mensalmente. Lembra? Voltando no checklist, olha como tudo liga, Agatha. Prevenção de perdas é maravilhoso. Com Controle diário, certeza. inventário, para você manter a sua boa curacidade. Então, esses são aqueles principais itens, perecíveis, fortes, manter uma regularidade na contagem desses itens, seja elas semanais, iniciar os paretos dos principais SKUs, eficiência no fluxo de trabalho. Eu vou ter o produto para vender, vou criar uma experiência para o nosso cliente, e aí isso vai gerar automaticamente lucro. Minimizo a perda, gero lucro. Fidelização do cliente, que vai levar essa satisfação do cliente, disponibilidade de produtos com qualidade. E aí, pessoal, análise de dados. Aqui nós temos um time de back-office também que trabalha supervisão, analistas que exatamente nós precisamos aprofundar, ter relatórios. E aqui de forma bem rápida e macro, um relatório onde eu consiga ver por loja quais são as perdas diárias da sua loja, quais são as categorias, né? Uns falam seções, outras categorias, os grupos, subgrupos a nível de item. Você saber qual o item que perde mais, você tem um relatório que te dê a informação se é uma perda identificada ou não, qual é o percentual dessa perda, se a gente tem a perda por rebaixo, nós precisamos ter este controle para que a gente tenha a estratégia de lucro. Pô, se eu tenho um item que eu mais perco ele do que vendo, eu preciso manter esse item na minha linha hoje de sortimento? Ponto de interrogação. Por isso a gente precisa ter uma análise de dados, provisões de demanda, para a gente entender, poxa, o atendimento, o produto, entrega do meu CD na loja, vice-versa, entrega do fornecedor, análise de dados. Estratégia de preço e marketing, não preciso nem falar, né? Quando tem uma boa estratégia de, de preço e marketing, a gente está falando de redução de custo, com menos perda, oferecer preços competitivos, promoções eficazes que realmente trazem os nossos cooperados e colaboradores para perto de nós, nossos clientes. E aí, o que nós falamos todos os dias, de novo, igual banho, gente, pelo amor de Deus, cultura de prevenção de perdas, pessoal. Tem que. Eu estou perdendo. Retoma isso, pessoal. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, investir, retome a cultura de prevenção. O dono da acompanhar diariamente, ter uma equipe que apoia, tire as dúvidas, ter uma equipe de segurança de alimentos que apoia dentro do processo, segurança patrimonial, prevenção de perda. Retome a cultura de prevenção de perdas dentro da sua loja, indústria, dentro do varejo. Isso é fundamental, pessoal. Todos os dias a gente tem que falar desse assunto. É perda, porque sangra, sangra na última linha, se a gente não cuidar, gente. E aí é lucro que não existe, vai para o buraco. Eu costumo dizer que quando a gente tem um resultado de perda, a gente fala assim, ó, jogamos dinheiro no lixo. Essa é a verdade. Isso é o que a gente tem que Exatamente. parar, senão é problema. E aqui eu trouxe também, pessoal, para quem a gente passou ali 15 minutinhos, mas eu trouxe para vocês aqui um conteúdo bônus. Então, escaneiem esse QR Code, vocês vão ter ali uma informação, um playbook de tudo sobre planos de ação para prevenção de perda, onde a gente traz um compilado dessas informações, alguns modelos de checklists para eu começar. Ah, Agatha, mas eu já tenho. Mas olhem, entendam, lembrem, a prevenção de perdas, ela não é o que eu tenho ou não, ela é o que a gente está fazendo, o que nós, como todos e não como bandeiras, estamos fazendo que conseguimos agregar na operação do outro. Às vezes eu estou tão focada na minha operação que eu não consigo olhar uma maneira diferente. E a ideia aqui é que a gente consiga apoiar todos que a gente conversa, e eu não digo só como para e passo, como empresa,
mas eu digo realmente como profissionais em como que a gente pode compartilhar esse conhecimento, porque às vezes eu vou trazer uma noção para o Elton vai trazer outra totalmente diferente para mim. E os dois vão sair ganhando daqui, vai ser uma troca realmente. Ó, o Perfeito. pessoal Ó, já Agatha, colocou o querendo criar link do inveja, material. eu já baixei o meu, tá vendo aí? É, pessoal, corre aí, hein? Pessoal, chegamos aqui no fim do nosso webinar. Quero agradecer a todos pela participação. Vou deixar aqui no link quem ainda não conseguiu escanear, mas quero agradecer a todos que participaram, todos que mandaram suas dúvidas. Depois a gente vai fazer as respostas ali. Acabou que a gente ficou corrido no tempo para realmente responder. Mas, assim, se sintam à vontade em chamar o Elton e me chamar, seja nos canais de LinkedIn, a gente está sempre à disposição para ter essas trocas, para fazer essas conversas. Perfeito. De novo, quero aqui também agradecer a Agatha, ao time. Vai dar tudo Eu acho que o certo, Elton fique tranquilo, né? Então, opa, voltou aqui? Estão me ouvindo? voltou. Foi Ah, bem rapidinho. boa. Então, show. Então, é agradecer vocês aí pela oportunidade, Agatha, o time aí da Paripassos, estou à disposição que vocês precisarem e trago uma frase aqui do nosso diretor quando ele fala, pessoal, fazer certo da primeira vez. Ponto. Exatamente. E sempre fazer com sempre um pouquinho, né? Ah, errei agora, vamos tentar de novo. Lembrem da palavra contínuo. Tem que ser treinamento, tem que ser insistência, tem que ser processo. E a gente só vai saber isso mapeando e trabalhando continuamente para isso. Perfeito. É Pessoal, isso aí. muito obrigada a todos. Elton, muito obrigada por aceitar esse convite, Valeu. Que isso. feira de conversa. Foi uma honra, viu? Um abraço para todos aí da Paripasso. Também quero aproveitar e mandar um abraço para todo o meu time aí, tá bom? De prevenção de perda, essa galera guerreira aí. Para todos vocês também, pessoal, não desistam, hein? Os desafios estão aí, precisam ser superados. Se você aceitou sim nesta área, vai ter muito sucesso, viu? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.